Fala moçada, tudo bem? Não tá tudo bem não, né? Não tá tudo bem. Canal Caju Tricolor na área, você se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Vai ter muita novidade nos próximos dias, nos próximos meses. Então, inscreva-se no canal e ative o sininho, tá bom? Deixa o like no vídeo aí para ajudar na divulgação. E a sua prioridade, mais do que nunca, a gente quer te ouvir. Você que tá aí do outro lado, comente aqui embaixo o que você pensa em relação aos assuntos que a gente comenta nos nossos vídeos, nas nossas lives, nesse momento turbulento e horroroso do Grêmio. É muito importante que o torcedor seja ouvido, a gente também é torcedor, então comente aqui embaixo sua prioridade aqui no canal, tá? Pessoal, clima não é nada bom, obviamente, né? O Grêmio está rebaixado para a segunda divisão do futebol brasileiro pela terceira vez na sua história. Uma noite que o Grêmio nunca esteve fora da zona de rebaixamento, né? Os resultados em nenhum momento da noite, em nenhum momento daquelas 2 horas de rodada, o Grêmio esteve com uma combinação que lhe servisse para tirar da zona de rebaixamento, né? Quando o Fortaleza estava ganhando, o Juventude estava empatando, e aí depois aconteceu o gol de pênalti do Juventude que decretou o rebaixamento do Grêmio. Bom, a gente vai passar aqui para falar rapidamente sobre 3 jogadores, tá? Rafinha, Kahneman e Diego Souza. 3 jogadores que foram aí as principais figuras, uma hora positivamente, outra hora negativamente do Grêmio, e que tem o seu futuro em aberto, tá? Vamos começar falando sobre o Kahneman então, porque saiu hoje no início da manhã, uma notícia no portal UOL, que o São Lourenço da Argentina estaria interessado no Kahneman, tá? E que iria usar o rebaixamento do Grêmio para tentar levar o jogador de volta. Inclusive, usando o mesmo modelo que fez com que o Ortigosa, um meia que é ídolo no São Lourenço, voltou para lá. A gente logo entrou em contato com representantes do Kahneman, com o empresário do Kahneman, com o staff do Kahneman, e a gente teve a seguinte resposta: olha, o Kahneman não vai para lugar nenhum, ele acabou de fazer um procedimento cirúrgico, e o futebol argentino passa por muitas dificuldades financeiras, tá? Então o Kahneman, ele tem um salário considerável no Grêmio, obviamente que se quiser ficar no Grêmio vai ter que reduzir, não tem condição de pagar um salário do patamar do Kahneman, e não levando em consideração a idolatria, mas o momento do clube. Então o Kahneman não vai para nenhum lugar. Ele tem uma cirurgia que foi feita e agora ele está em recuperação, tá? Deve ficar alguns dias aí de total repouso, mas ele não vai para nenhum lugar agora, tá? Lembrando, o prazo de recuperação estimado para recuperação da cirurgia do Kahneman é de no mínimo 4 meses. Então a gente está considerando aqui que perto de abril o Kahneman tenha condições de jogar, mas esse prazo pode se esticar mais dependendo de como vai a evolução. A cirurgia não era uma cirurgia de alta complexidade para fazer, mas ela é uma cirurgia muito complicada de se recuperar. É a mesma lesão, por exemplo, que o Guga, jogador de tênis, um dos maiores jogadores de tênis da história, o maior brasileiro, teve, e que dificultou muito ele no final da sua carreira, porque é um problema que, para quem não entende, é um problema que ele dificulta muito os movimentos de lado. Então aquela corrida lateral, por exemplo, quando você vai adiantar ou quando você vai marcar um jogador, essa corrida lateral dificulta muito nesse movimento de quadril. Então por isso o prazo de recuperação é muito longo, mesmo que a cirurgia não seja tão complicada assim, tá? Mas o Kahneman não vai sair do Grêmio, pelo menos essa informação que a gente tem, confirmada pelos representantes do jogador. Bom, sobre o Rafinha, tá? Outra informação bem importante. Por quê? Hoje a gente vai dar os créditos, porque quando os outros acertam, a gente também dá o crédito. O jornalista Alex Bagé falou hoje, no programa Bola nas Costas, que o Rafinha teria procurado o presidente Romildo e se prontificado a renovar o contrato, a permanecer no Grêmio, mesmo com o rebaixamento. A gente foi atrás do que a gente tem de informação, e o que a gente tem de informação é o seguinte: não procede. O Rafinha não vai ficar no Grêmio. Inclusive, o jogador, até o fim de semana, já deve sair de Porto Alegre, deve se mudar de Porto Alegre, tá? Ele não vai ficar em Porto Alegre, tudo indica que deve acertar com o Coritiba para jogar a Série A e encerrar a carreira no Coritiba, mas o Rafinha não vai ficar no Grêmio, tá? A gente respeita todas as informações, a gente pode errar também, acontece, faz parte, mas a informação que a gente tem é que o Rafinha não fica, ok? E sobre o Diego Souza, é um cenário bastante parecido, porque ontem o Diego Souza fez um grande jogo, fez 2 gols, deu uma assistência, um belo gol de falta inclusive, saiu ovacionado pela torcida, e muito se colocou em xeque, digamos assim, a possibilidade de permanência do Diego. Se ele permanece no Grêmio, se ele renova, se ele não renova o contrato, se o Grêmio... Já saiu até uma informação há um tempo atrás que eles estariam já conversando, o próprio Diego Souza desmentiu
pro Jeremias Werneck, o que tem aqui o canal dele no YouTube, que eles não estavam conversando, então de fato a situação do Diego Souza é muito indefinida, tá? A informação que a gente tem é que o Diego Souza já teria feito a mudança. Mas, existe um ponto importante nessa análise que é o seguinte: o Diego Souza, ele se prontificou a diminuir o seu salário e permanecer no Grêmio. O Diego Souza, sim, ele procurou a direção do Grêmio para permanecer. Entretanto, não existe um consenso da direção, ou seja, não existe um consenso por parte do Grêmio se vale a pena manter o Diego Souza no Grêmio ou não. Por conta de algumas atitudes dentro de campo, como por exemplo, o excesso de peso, um descompromisso físico. Esse termo nem existe, mas eu vou colocar como isso: um cara que está acima do peso, um jogador profissional, não pode jogar com 107 quilos como ele estava. Então isso pesa muito. E outras atitudes fora de campo também, algumas coisas que não pegaram bem. Algumas pessoas do Grêmio entendem que o Diego Souza não é uma liderança positiva. Alguns dirigentes entendem que o Diego Souza não é uma liderança positiva no Grêmio e por isso são contra a permanência. Outra parte defende a permanência, tendo visto o resultado dentro de campo. Diego Souza, somando as 2 temporadas que voltou ao Grêmio, tem mais de 50 gols. No Campeonato Brasileiro fez 11. Então, é um jogador que dentro de campo se entrega bastante. Quando a bola chega para ele, ele faz. Deu o resultado. Ontem foi uma prova cabal disso. Mas não existe um consenso por parte do Grêmio sobre a permanência desse jogador. Tá bom? Então, comente aqui embaixo. Você ficaria com algum dos 3 jogadores? Qual deles? Você liberaria o Kahneman? Liberaria o Rafinha? Liberaria o Diego Souza? O que você pensa que deve ser feito para a temporada 2022 do Grêmio? Tem algum jogador para indicar que você acompanhou na Série B ou algum jogador da Série A que você acha que seja útil para o Grêmio? Comente aqui embaixo que a gente está curioso para saber, beleza? Tempos difíceis, mas vamos nos erguer. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e tamo junto. Beijo, abraço, valeu, até a próxima, tchau!